santuário de Deus, e eu atinei para o fim dos ímpios. Até que eu entrei na asa de Deus e eu compreendi o destino dos ímpios. Olha aqui para mim. Sabe por que nós somos muito ansiosos, irmãos? Sabe por quê? Porque nós só temos um controle entre aspas, do aí e do agora. Então nós somos ansiosos, porque a gente está ansioso para amanhã, porque a gente não sabe como será o amanhã. Nós vivemos ansiosos porque ansiedade significa antecipar o futuro para o presente. Você quer que o futuro aconteça agora, para controlá-lo, para dirigi-lo, para vivê-lo. Por isso somos uma geração ansiosa. Mas a Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe o que esse versículo está dizendo? Deus me revelou isso orando ali hoje de madrugada. Eu não tinha pensado nisso. Deus me disse: sabe o que quer dizer isso? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, está dizendo entregar totalmente a ele o controle da nossa vida, do nosso futuro. Quando eu lanço sobre ele as minhas ansiedades, eu estou dizendo: eu não posso controlar isso, porque eu não sei de nada, eu não sei do amanhã. Escuta uma coisa, meus irmãos, vocês que estão aqui, não pensa e a sua vida está em ordem pelo teu esforço. Não pensa que teus filhos terão um futuro melhor só porque você está fazendo uma poupança lá no Bradesco para ele. Não pensa que você vai ter uma aposentadoria garantida só porque você entrou agora no governo do estado da Bahia e agora você é um concursado e está tudo seguro para o futuro. Tudo isso é besteira, tudo isso é vaidade, tudo isso é palha, tudo isso é vento. Você quer ter certeza de um futuro de bênção? Lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Deixa na mão dele o controle, porque de repente as portas se abrem na minha vida e na sua vida. É Deus, eu dependo de Deus, eu dependo de Deus, você depende de Deus. Somos ansiosos, pastor. Newton. Hoje eles chamaram aquele de 17 nomes diferentes. Pastor Newton! Toda hora dava risada ali de um nome que eles chamaram. Somos ansiosos, pastor Newton, porque a gente quer controlar tudo. Aí o Senhor diz assim: ou eu ou você no controle. Aquelas crianças, varão, antes de você amá-las, o Senhor as ama. Não te preocupa com nada. Portas vão se abrir. Se tu permanecer no teu coração sincero e fiel a Deus, não metido em pecado nem em enrolação, a tua vida é para santidade no pé do Senhor, Deus vai fazer acontecer. Porque Deus ama aquelas crianças muito mais do que você pode amá-las. Além do que você pode amá-las, você pode amá-las a ponto de dar sua vida. Você vai dar sua vida como um pecador, mas tem alguém que já deu a vida como inocente por elas. Não podemos, irmão, ignorar, controlar o futuro, irmão. Então a gente fica ansioso, inquirindo Deus, perguntando coisas a Deus. Aí o salmista diz: mas toda essa angústia dentro de mim acabou na hora que eu entrei na presença de Deus. Você vai sair daqui hoje compreendendo coisas que você nunca tinha compreendido, porque você está na presença de Deus. Olha para quem está do seu lado e diz para ele assim, ó, diz bem em voz alta, para ele acordar, ele fica até 6 horas da manhã.
para ele assim: você só está na igreja? Você só está aqui no templo? Ou você está na presença de Deus nessa madrugada? Se você estiver na presença de Deus nessa madrugada, irmão, a hora vai voar que você nem vai ver. Na hora que der 5 horas da manhã, você vai orar para o pastor Nildo e vai dizer: mais uma horinha, pastor, porque você está na presença do Deus que faz a gente entender algumas coisas. Tem coisa que Deus não vai revelar, não vai mostrar, não vai falar, e é mistério. Mas tem coisa, e o amor, a graça, a misericórdia, a compaixão dele, Aleluia! Glória vem e explica para a gente. Ele é Senhor, Albert. Ele é Senhor. Ele não precisa fazer isso. Ele não precisa explicar nada a gente. Se tu não me explicar o que é, eu nunca meu dízimo esse ano, esse mês. Tô chateado. Se tu não me revelar por que aquilo aconteceu na minha vida, eu vou abandonar a igreja. Eu vou lançar a Bíblia. Ei, baixa a tua bola, rapaz. Você está pensando no seu quê? O Senhor diz através do salmista: tu pensas que eu sou como tu? Tu pensas que eu sou como tu? Deus é Deus, nós somos servos. Amém? Já estou concluindo. Vocês são muito espertos. Deus fala na hora que Ele quiser falar, explica o que Ele quiser explicar, e quando Ele não quiser, Ele baixa a cabeça e diz: seja feita a tua vontade. Não a minha, mas a tua vontade. Mas até que eu entendi algumas coisas, porque eu entrei na asa de Deus. Aleluia. Sabe por que a gente está tomado por ansiedade e inquietudes, irmãos? Porque não entramos ainda na presença de Deus. Eu acho que eu já contei para vocês isso aqui. No dia que, logo uma semana depois, e a médica mostrou os exames para mim e disse: você não pode ser pai, você não pode gerar, você não poderá engravidar sua esposa, você é estéril. E eu sentei num cantinho escuro da igreja e clamei, fiquei ali chorando. E a minha pergunta era: por que, Senhor? Por que, Senhor? Eu estava dias e dias tomado de culto, nem orar eu queria. Mas tem uma coisa, irmãos, que está lá escrito em Zacarias, no capítulo 9. A Bíblia diz em Zacarias 9: e nós somos prisioneiros da esperança. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você não quer orar, quando você não quer entrar na presença de Deus, de repente o Espírito Santo começa a mexer dentro de você e você se vê prostrado. Porque você é prisioneiro da esperança. Você não pode fugir de Deus e da esperança de Deus. Você está entendendo isso? Irmãos, quando eu comecei a clamar a Deus, quando eu comecei a tentar entender aquilo, eu comecei a entrar em outro nível espiritual. E Deus foi falando comigo, e Deus foi falando comigo. E a presença de Deus foi tomando aquele ambiente. A presença de Deus foi tomando aquele ambiente. E eu chorava, eu dizia: Senhor, me perdoa todos os meus pecados. Senhor, meu Deus, me ajuda. Como é que eu vou viver sem filho? Como é que minha esposa, a mãe da minha esposa vai dizer: minha esposa deixou tudo para me seguir meu ministério, Senhor. E nem filho eu vou dar a ela. E a presença de Deus foi tomando aquele lugar, até que de repente uma música começou a ser cantada dentro do meu ouvido. E um trechozinho da música diz mais ou menos assim: parece mesmo, e este dia
nunca vai chegar. E lá pelo meio da música diz assim: com os meus filhos ao redor, vê a tua bênção sobre os meus. E aquela música sobre: oh meus filhos ao redor, oh meus filhos ao redor. E eu fui tomado de uma força sobrenatural. E o Senhor me lembrou de 10 anos antes, quando Ele me fez promessas com essa música. E eu disse: Senhor, eu não tinha atentado. E um dos trechos da música fala de filhos ao redor. E eu saí dali dizendo: eu vou ser pai. Como eu não sei. E a médica disse: é fácil, você vai para Salvador, vai fazer um tratamento lá e vai ficar tudo bem. Isso era mês de setembro, mês de outubro, por aí. E eu ia fazer o tratamento em janeiro. E quando eu estou em Vitória da Conquista, lá na Igreja Batista Nova Sinai, numa reunião de pastores, o telefone toca e minha esposa diz: lá no mês de outubro ainda, meu filho, se alegra, porque eu já estou grávida e você vai ser papai. Há menos de 2 anos atrás eu peguei esses exames, levei para o médico ali de Salvador, do Hospital São Rafael, ali na frente. Talvez ele esteja me ouvindo, não? Se tiver ouvindo, quando você vê, seu camarada, faça outros exames. Eu fiz outros exames. Ele pegou um exame novo, o exame antigo, olhou para mim e disse: você está um pouquinho pior do que antes. Era uma terça-feira, irmãos, e eu fui para o culto, saí do hospital, já cheguei lá na hora do culto e preguei e disse para os irmãos: foi isso que eu ouvi do médico. E os irmãos acham que a Ariane vai engravidar de novo ou não? E a igreja toda levantou a mão e disse: nós cremos que ela vai engravidar de novo. E o segundo filho já veio, sem tratamento, sem cirurgia, já completou 10 meses, é lindo como o pai dele. E isso que é milagre maior, porque é lindo e é parecido comigo. Eu não entendo quando as pessoas dizem: é lindo. Eu disse: sim, então não é parecido comigo, é parecido com a mãe. Não, é parecido com o senhor, então é feio. Não, é lindo e é parecido com o senhor, então ele é milagre demais. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você, irmão, que quando a gente entra na presença de Deus, a confusão da mente, a confusão do coração vai embora. Aleluia. E há uma compreensão dos planos de Deus. Você entendeu uma coisa de hoje? Entra na presença de Deus, entra numa dimensão mais profunda com Deus, se eleva com Deus, se humilha a Deus. E o salmista diz: eu comecei a compreender o final dos ímpios. Eu morro de inveja dos ímpios, porque eles têm prosperidade e eu estou na maior luta. Mas agora Deus me fez compreender, e o final deles é destruição. Olha o versículo de número 24, pastor Nilton. Tu me guias com o teu conselho. E depois? E depois? E depois? Aperta a mão que está do seu lado e diz para ele: espera um pouquinho mais, suporta um pouco mais, luta um pouco mais, porque daqui a pouco tu vai ser recebido na glória pelo teu Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que nós não devemos fixar a nossa mente. Está lá em 2 Coríntios capítulo 4. Naquilo que é passageiro e temporal, mas naquilo que é eterno. Por que essa ansiedade? Porque ele estava olhando para aquilo que o ímpio tinha. Aí Deus revelou para ele: o ímpio está prosperando, mas veja o final dele: inferno e destruição. Você está na luta, mas veja o seu final: você será recebido na glória. Fique em pé, meu irmão.